Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos para mais uma aula de ressonância magnética. Hoje falaremos sobre os principais aparelhos de ressonância magnética. Isso mesmo. E esses aparelhos são chamados de magnetos. E nós temos três tipos de magnetos ao longo do nosso tempo, chamado de magneto resistivo, magneto permanente e magnetos supercondutores. E hoje nós conheceremos cada um desses três magnetos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar então conhecendo o que é realmente o magneto. Magneto é esse grande ímã que nós conhecemos já da ressonância magnética. Esse magneto, ele vai fazer parte, né, como se fosse um dos principais componentes, né, que é o grande ímã que nós chamamos, que é o magneto principal. Porém, ele sozinho, ele não é capaz de fornecer altos campos. Ele vai precisar de outros acessórios para que produzam, então, altos campos magnéticos que são utilizados nos dias atuais. Mas vamos conhecer um pouquinho da história de cada um deles? Começaremos, então, a falar do magneto resistivo, pessoal. Mas antes disso, falaremos, então, sobre esse magneto principal. É o componente mais visível e um dos mais discutidos em RM. O magneto fornece o campo magnético no qual ocorre a precessão dos núcleos. Lembrando que, dentro dos aparelhos de ressonância, nós vamos trabalhar com um componente, né, que são os átomos chamados prótons ou átomos de hidrogênio. E esse tipo de átomo, pessoal, ele vai estar trabalhando no processo chamado excitação. Excitação por quê? Porque ele não tem capacidade de arrancar elétrons, ele não transmite radiação ionizante. Então, vai ser um processo de excitação. O bom é que ele não causa dano às nossas células, né? Ou seja, diretamente ligado ao nosso DNA. Porém, esses átomos de hidrogênio, quando eles estão sobre a influência de um campo magnético, ele vai fazer um giro chamado de precessão, ok? Mas antes da precessão, ele vai fazer um outro tipo de giro, é um giro aleatório, ou seja, de forma desordenada em torno do seu próprio eixo, que nós vamos chamar de rotação spin. E quando o paciente está sob a influência de um campo magnético, além do movimento spin, ele vai fazer também um movimento de precessão, que é o movimento que os átomos de hidrogênio vão fazer em torno do campo magnético, que nós chamamos de B0. Existem diversos tipos de magnetos utilizados em RM. Todos apresentam um propósito específico, que é criar um campo magnético, tá? E essa medida do campo magnético vai se chamar Tesla. E os aparelhos hoje em dia eles têm de 0,1 a 3 Tesla, sendo de 3 Tesla o aparelho mais potente para fins de diagnóstico por imagem, né? Para fins médicos. Lembrando que temos campos muito maiores, né? Temos campos de 7,5 Tesla, 11 Tesla e até 45 Tesla. Para fins médicos, somente até 3 Tesla, que foram estudados para o desenvolvimento das imagens dos seres humanos. Dentro desses magnetos, nós temos, então, o primeiro protótipo que foi utilizado, que foi chamado de magneto resistivo. Esse magneto resistivo, ele foi criado, então, por Raymond Damadian. Raymond Damadian, como todos sabem, foi o físico responsável por trazer a ressonância para a área da saúde. E Raymond Damadian, então, criou o aparelho chamado resistivo, pessoal. Ele tinha algumas características boas, mas muitas características ruins que foram descobertas ao longo do tempo. Então, vamos conhecer um pouquinho? Os magnetos resistivos
necessitam de uma grande quantidade de energia elétrica para fornecer altas correntes necessárias para a produção dos campos magnéticos de grande magnitude. Deve levar em consideração o custo da energia elétrica na operação. É verdade, pessoal. Então, a vantagem desse magneto resistivo, diferente dos demais, é que o aparelho ele pode ser desligado. Ele poderia ser desligado. Os aparelhos atuais, eles não podem ser desligados de forma natural. Só através de um processo de emergência que nós vamos conhecer, que se chama quench. Este aparelho, ele não tinha essa necessidade, porque ele trabalhava com energia elétrica. Porém, as desvantagens que ele tinha era justamente isso: o alto consumo de energia elétrica. Ele era um aparelho muito pesado. E o principal fator dele, ele era um aparelho que tinha muita resistência elétrica, pessoal. E resistência elétrica é um fator muito negativo na ressonância, porque resistência elétrica gera calor. Para que vocês possam ter, então, uma ideia, pensem no chuveiro de vocês. O chuveirinho de vocês, quando você quer tomar um banho quente, você tem, então, a resistência elétrica. Porém, essa resistência, ela é boa no nosso chuveiro. Por quê? Porque ela vai fazer com que esse chuveiro transmita aquela água quente para você. Só que para os aparelhos de ressonância, não. Ele não é agradável, ok? Então, o que que acontece? Os aparelhos, hoje em dia, que nós temos, eles não podem ter resistência elétrica. E essas resistências elétricas faziam com que o campo magnético desse aparelho ficasse muito pequeno. E isso era uma desvantagem. Então, vamos conhecer mais um pouco. Este tipo de magneto está praticamente extinto do mercado de equipamentos de RM para a formação da imagem, pois o campo magnético irá ser gerado pela passagem de corrente elétrica pelo conjunto de bobinas de forma clássica, ou seja, com a presença constante de resistência. Foi o que eu falei para vocês, pessoal. Então, a presença constante da resistência elétrica faz com que o aparelho tivesse baixo campo magnético. E o seu método de resfriamento também não era legal, que era um resfriamento através de água. E a água, nós sabemos que vai sofrendo aquele processo de ebulição e vai ficando quente, ou seja, é um método de resfriamento obsoleto. Assim, era possível desligar o campo magnético quando não há exames e religá-lo conforme a necessidade. Essa, a gente pode dizer que era a única vantagem desse aparelho. Já as desvantagens eram muitas. Vamos ver então? A desvantagem é o alto consumo elétrico para manter o campo magnético e a limitação contra a intensidade do campo. Ou seja, o campo magnético era muito limitado. Ou seja, ele tinha baixo campo magnético, pessoal, justamente por causa da resistência, e essa resistência ela tinha no aparelho, por quê? Porque o método de resfriamento dele não era o ideal. Uma vez que o fio oferece resistência à passagem da corrente elétrica, a produção de calor era inevitável e, consequentemente, somente valores baixos, até 0,3 Tesla, ou seja, era muito pouco, pessoal, são possíveis. Também possuem homogeneidade do campo reduzida e necessitam de refrigerador, ou seja, água para refrigerar o aparelho. Além disso, a massa desse magneto era de em torno de 10 toneladas, pessoal. Então, era muita desvantagem que tinha. Tá? E ao longo do tempo, esse tipo de aparelho, principalmente da empresa que era uma das primeiras, que era a Fonar, acabou sendo extinta. Logo depois foi criado um outro aparelho chamado magnetos permanentes. Esses magnetos permanentes nós temos até os dias atuais. Só que, como nós veremos a seguir, esses magnetos permanentes, eles não vão oferecer altos campos magnéticos, ok? Mas ele vai ser importante para um determinado tipo de paciente, ok? Então vamos dar uma olhada? A principal vantagem deste magneto
é que não necessita de um campo de força, portanto, ficam magnetizados permanentemente, proporcionando um baixo custo operacional. Essa realmente era uma das boas vantagens que esse aparelho tinha. E outra vantagem dele é que ele pode ser fabricado com configurações abertas. E isso é importante, porque quem conhece os aparelhos de ressonância sabe que as configurações são todas fechadas, né? Que a gente chama de gantry, é muito fechado. E esses abertos deixam os pacientes um pouco mais confortáveis, vamos dizer assim. Então, vamos ver? Podem ser fabricados com configurações abertas, que, apesar de baixa potência, tornam-se benéficos para pacientes claustrofóbicos, ou seja, aqueles que ficam realmente com pânico de locais fechados, e pacientes obesos. Então, nós temos esse diferencial nos aparelhos permanentes. Além disso, eles são constituídos de ímãs permanentes e oferecem como vantagem a não utilização de energia elétrica e a configuração aberta. Alguns fabricantes adotam a construção na forma de um C, o que permite ao paciente acesso facilitado, sensação de maior espaço e conforto. Entretanto, os magnetos permanentes eles não conseguem atingir valores altos, ficando reduzidos a menos de meio Tesla. Então, esse seria um fator prejudicial. Lembrando que aparelhos de alto campo magnético, acima de um Tesla, aparelhos de alto campo magnético, vão possuir melhor relação sinal-ruído. O que é relação sinal-ruído? Melhor qualidade de imagem. Então, prestem atenção. Aparelhos de alto campo, melhor relação sinal-ruído. Aparelhos de baixo campo, pior a relação sinal-ruído, consequentemente, pior qualidade de imagem. E depois nós temos, então, os aparelhos que são os melhores atualmente, chamado aparelho supercondutor. Lembrando que os permanentes eles são utilizados até os dias de hoje, ok? Então vamos falar desses supercondutores. Eles são constituídos por fios de nióbio e titânio. Isso mesmo, eles precisam de um fio, uma bobina de fio passando entre o magneto, que são fios especiais. E esses fios, eles são ótimos porque eles vão eliminando a resistência. Então vamos lá, ó. É constituído por fios de nióbio e titânio, denominados materiais supercondutores, pois apresentam resistência zero sobre uma temperatura muito baixa. Então, como eu falei para vocês, a resistência ela é prejudicial aos aparelhos de RM. Como esses supercondutores não apresentam resistência, significa que eles são os melhores aparelhos. Os fios, além disso, eles vão ser resfriados pelo que nós conhecemos de criogênicos. Esses criogênicos são líquidos que vão resfriar esses fios. E nós temos dois elementos criogênicos que são utilizados, que são o nitrogênio líquido, que tem uma temperatura de menos 195 graus, e o hélio líquido de menos 268 graus, que servem justamente para a eliminação da resistência. Nos dias de hoje, pessoal, entre esses, o hélio é o criogênico utilizado, ok? Os de nitrogênio não são mais utilizados, porque o hélio líquido ele possui a menor temperatura e é o elemento mais utilizado nos aparelhos supercondutores. Pode-se obter, assim, campos magnéticos muito altos. Por quê? Porque o método de resfriamento dele é o melhor. Ele não cria resistência. E o que acontece? Esses fios vão passando alta corrente elétrica e corrente elétrica em movimento geram altos campos magnéticos sem a necessidade do calor.
Só para que a gente possa, então, visualizar esse tipo de aparelho, pessoal, é o magneto aberto, aquele que eu falei para vocês dos permanentes. Ó, o paciente se sente muito mais confortável com esse tipo de aparelho. E nós temos também os eletromagnetos. Eu acabei de falar para vocês que os aparelhos supercondutores, eles têm fios especiais, né? Fios sendo feitos de nióbio e titânio, né? Uma liga de nióbio e titânio, que eles são feitos para criar uma resistência zero. E qual é o nome desses fios? São chamados de eletromagnetos. Os eletromagnetos, eles são constituídos por um enrolamento de fios, onde a passagem da corrente elétrica irá produzir alto campo magnético. A passagem dessa corrente elétrica pode ocorrer com a presença da resistência ou não. Quando tem passagem de resistência, nós vamos ter, então, baixo campo. Quando nós não temos resistência elétrica, nós vamos possuir altos campos magnéticos, como está aí na imagem para vocês. Essa daqui é uma foto do principal aparelho que nós temos, que são os supercondutores, ok? E eles vão ter um resfriamento adequado para isso. As desvantagens desse aparelho é o alto custo do criogênico, que é o hélio líquido. Ele custa muito caro. Então, essa seria uma das principais desvantagens do nosso aparelho. Por possuir altos campos magnéticos, são necessários cuidados adicionais nos equipamentos dotados com magnetos supercondutores para evitar acidentes como objetos metálicos lançados, que nós vamos chamar de mísseis magnéticos. Então, nós temos que ter cuidado, porque altos campos magnéticos atraem violentamente objetos ferromagnéticos, pessoal. Por isso que nós temos que ter cuidado com a ressonância magnética. Pessoal, então falamos na aulinha de hoje desses três tipos de magnetos, que são os principais aparelhos: os resistivos, os permanentes e os supercondutores. E aí, como toda a nossa aula, nós vamos fazer agora aquele breve estudo dirigido da matéria que foi abordada. Papel e caneta na mão, para que vocês possam, então, anotar as questões da aulinha de hoje. Vamos lá. Primeira questão. Defina magneto resistivo. Número 2. Cite as vantagens do magneto resistivo. Número 3. Cite as desvantagens do magneto resistivo. Número 4. Defina magneto permanente. Número 5. Cite as vantagens do magneto permanente. Próxima pergunta. Cite as desvantagens do magneto permanente. Número 7. Defina magnetos supercondutores. Próxima. Cite as vantagens do magneto supercondutor. Próxima pergunta. Cite as desvantagens dos magnetos supercondutores. Próxima pergunta. Defina eletromagnetos. E a última pergunta. Defina criogênicos e dê exemplos. Então, pessoal, ficamos por aqui na aulinha de hoje. Espero que vocês possam assistir o nosso vídeo e possam também fazer
o nosso estudo dirigido. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, pessoal. Um forte abraço!